Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conexão Mais Live e eu sou Renan Freitas. No nosso encontro aqui para os quatro cantos de Minas, sempre debatendo assuntos que fazem sentido para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre o aumento dos combustíveis. 2021 já registra pela sexta vez aumento nos derivados de petróleo. Com isso, a gasolina fica mais cara, o diesel fica mais caro, o etanol, mesmo não sendo derivado de petróleo, depende do diesel na hora de fazer a distribuição, e isso acaba impactando no preço de maneira geral de todos os combustíveis. E não só isso, a economia ela é afetada diretamente porque o preço dos combustíveis também influencia no frete das mercadorias. E como boa parte dos transportes no Brasil de mercadorias acontece através das rodovias, o diesel é o combustível que move o Brasil. E para falar um pouquinho mais sobre as políticas que colocam os preços, às vezes, lá em cima e falar mais de mercado, o que a gente pode esperar sobre a dinâmica de preços de combustíveis, convido o Leandro Moteran, ele já aparece aqui na tela para a gente. Leandro, ele é diretor regional do Minaspetro e também é revendedor de combustíveis aqui em Varginha, na região do sul de Minas. Leandro, seja bem-vindo ao Conexão Mais, obrigado por ajudar a gente a explicar um pouquinho dessa alta dos combustíveis, tudo bem? Tudo bem, Renan? Olá a todos. Muita satisfação em poder participar desse programa de grande audiência aí, né? Poder trazer informação real para o consumidor, para entender o que acontece no mercado, né? Eu estou muito satisfeito em ter sido convidado aí para ajudar nisso. Leandro, vamos já começar essa nossa conversa falando de impacto no bolso do consumidor. No começo de 2021 até agora, de janeiro de 2021 até março, quando nós estamos exibindo esse conteúdo aqui do Conexão Mais, a gasolina, o combustível já teve 6 aumentos consecutivos. E a média do aumento da gasolina, ela supera os 7,7% de incremento no preço. Isso é mais do que o salário mínimo aumentou de 2020 para 2021. O salário mínimo cresceu só 5,26%. Como é que o trabalhador vai aguentar tantas altas e por que o combustível está tão caro? Olha, vamos lá. A Petrobras hoje, né? Hoje ela é a maior fornecedora de derivados do petróleo aqui em território nacional. Então, os preços referência de mercado são através da Petrobras, né? E desde quando Pedro Parente foi o presidente da Petrobras no governo Temer, né? Quando ele entrou, né, na Petrobras, ele optou por seguir os preços internacionais do petróleo para reajustar os seus derivados aqui em território nacional. Isso não era feito antes, né? Então, toda essa tormenta que acontece no mercado internacional, né, ela está sendo repassada para o mercado, para o consumidor. E isso que influencia, né, os preços que nós estamos pagando hoje nas bombas. Esse é um dos motivos, tá? Existem outros motivos na cadeia que eu vou tentar explicar aqui hoje, né? Mas só para o efeito comparativo, tá? Você falou do começo do ano para cá, os 6 aumentos, né? Eu vou pegar um pouquinho mais atrás, no começo da pandemia, em fevereiro, né, de 2020, o barril do petróleo Brent, ele estava na faixa de $50 o barril, né? O dólar, né, com o câmbio a 4,47, né? Então, o barril do petróleo em reais, ele custava R$225, né? Já em março, né, de 2020, né, quando iniciou a pandemia, né, aquela coisa mundial, o barril de petróleo caiu de 50 para R$22, ele despencou, o dólar subiu para 5,20, né? Então, em reais, a gente conseguia comprar o barril de petróleo por R$118, né? Então, quase metade, né, do preço, né? Agora, em março, né, março desse ano, março de 2021, né, de lá para cá foi só aumento, né? Março de 2021 bateu quase $70 o barril, né? O dólar também a 5,67, né? A cotação aumentou bastante, né, desde o início da pandemia, e hoje o brasileiro paga R$387 no barril de petróleo, né? Quase 3 vezes mais do que no início da pandemia. Então, isso tudo impacta, né, no preço final, né, e como a Petrobras vem seguindo essa política internacional, né, a gente não tem escolha, né, a Petrobras reajusta,
as distribuidoras recebem esses derivados mais caros e repassam aos revendedores também de forma corrigida, né? Então, infelizmente, a gente está sujeito a essas variações no mercado internacional. Antes do período que você citou, antes do governo Temer, passar a fazer a regulamentação do preço com base na oferta e demanda do mercado, esses valores eles eram garantidos enquanto a Petrobras, empresa pública, o governo segurava esses aumentos ou injetando mais dólar ou colocando mais à disposição os recursos da empresa para que ela pudesse manter o preço do consumidor um pouco mais baixo, só que isso também impactou em diversos prejuízos que a gente viu em várias notícias que inclusive a Rede Mais noticiou, o jornalismo da Record TV trouxe os escândalos da Petrobras como resultado dessa política cambial, dessa política de preço, em segurar o preço do petróleo, amargar o prejuízo para a empresa pública e, com isso, ter aí um preço que não era real. Hoje a gente está tendo um preço mais equilibrado com o que existe no mercado, mas você colocou 2 pontos que influenciam diretamente nessa equação, que são o preço diretamente do quanto é negociado o petróleo, que aí é bom a gente colocar para a nossa audiência que existe a questão das demandas nacionais e internacionais, demandas mundiais por petróleo, e a oferta desse mesmo petróleo. Estados Unidos produz muito petróleo, os Emirados Árabes produzem muito petróleo, e o Brasil também é um grande produtor de petróleo hoje. Porém, todo mundo precisa de petróleo. E a gente acaba ficando aí à mercê dos produtores, que também tem uma nevasca, como você citou ainda no nosso pré-papo, no Texas, que acabou diminuindo a entrega desse produtor. Isso faz com que haja uma escassez de petróleo no mercado e o preço da unidade de petróleo, por si só, fique mais cara. Aliado ao dólar, que também está desfavorável para a moeda brasileira, na cotação de hoje, como você colocou, o dólar está quase a R$ 6,00, 5,67. Então é importante a gente entender que, além da oferta e demanda do dólar, que por si só faz com que o preço oscile, a gente também está pagando um pouco mais caro por conta da nossa desvalorização de moeda. Entendendo esse cenário de volatilidade de preço internacional, Leandro, eu queria passar para internalizar essa nossa conversa. Hoje, sim, o que impacta na composição do preço do combustível? Porque não é só o preço do petróleo ou do refino dos seus derivados. Também tem uma altíssima carga tributária em cima que influencia nesses preços, né? Sim, existem aí nessa composição os impostos federais, né, que nesse caso são cobrados por metro cúbico a cada 1.000 litros de combustível, né? Então a gente tem uma previsibilidade, né? Esse valor não é ajustado tanto assim, né? Ele segue uma linha, né? E ele até não representa tanto, né, no caso do imposto federal. Mas a gente tem um grande problema hoje que se chama o imposto estadual, o ICMS. Esse é o grande problema, tá? E ele por que ele é um problema? Ele acompanha, a forma de cálculo dele hoje, ela não é muito justa. E ela ficou muito evidente agora nessas altas aí internacionais, essas correções da Petrobras, né? E trouxe esse assunto, né, para a discussão. A gente vem sempre tentando mostrar para o consumidor, né, quem que é o culpado, na verdade, né, desse alto preço aí nas bombas, né? Mas com essa tormenta toda, né, esse assunto está sendo bem discutido. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, né, fica aquela briga, né, ele acusando os estados acusando o governo, né, de quem que é o culpado, né, e aí a gente que está no meio desse tiroteio. Mas só para exemplificar, né, como é que é calculado, né, o imposto estadual, né? Os estados, a cada 15 dias, né, eles fazem uma pesquisa de preço, né, nos postos revendedores de todo o país. Então, eu vou citar aqui Minas Gerais. O governo de Minas Gerais faz essa pesquisa, né, e divulga esses preços médios, tá, através do CONFAS. Ele publica uma tabela, né, publicada no Diário Oficial a nível Brasil, né, todos os estados fazem isso, né, e esses são os preços referência para o cálculo do imposto estadual, das alíquotas, né. Hoje, em Minas Gerais, por exemplo, o mineiro paga 31% sobre um preço médio, tá, da gasolina, né, de R$ 5,18, né? Então, como é que essa pesquisa, né, quando a gente fala em transparência para o consumidor, né, amanhã
os postos, todo o país vão precisar colocar essa transparência aí em placas, né, para o consumidor também. Essa pesquisa ela não é transparente, a gente não, como revendedor, como consumidor, a gente não tem acesso a como que ela é realizada. E a gente vem percebendo ao longo dos anos, né, que existem 2 pesquisas aí em nível nacional, né, que seriam as dos estados, né, para cálculo da base, né, de cálculo do imposto, e também as pesquisas de preço da ANP. E em muitos casos, essas 2 pesquisas elas divergem muito, o que indica que alguns governadores utilizam esse instrumento para inflar, né, colocar um preço médio muito acima do que está no mercado. Nesse momento, né, 5,18, se você comparar o preço médio real hoje, né, numa cidade, onde você está batendo quase R$6 o litro da gasolina nas bombas. Então, hoje ele está em preço bem abaixo. Mas por quê? Essa tabela é publicada a cada 15 dias, né? Então, esses aumentos eles vieram muito repentinamente. Não deu tempo ainda dos estados fazer essa correção para o preço que está sendo vendido nas bombas. Então, né, a gente, inclusive o sindicato, né, no mês passado, o sindicato Minas Petro, a gente entrou com um pedido, né, formalizou um pedido junto ao governo do estado, para o Romeu Zema, para ele segurar esse preço, né, para ele não repassar de acordo com como é feito, porque senão a gente estaria, né, pagando muito mais imposto, o estado estaria arrecadando muito mais imposto de carona nesses ajustes aí da Petrobras, né? Então, será que é o momento, né? A gente questiona isso. Então, por exemplo, na última publicação, que começou a valer agora nessa quinzena, 18 governadores não entenderam isso e repassaram integralmente esses reajustes, né? Então, na ponta, o produto ficou mais caro. Então, essa conta ela não é muito justa, né? O que a gente pede, o que o mercado pede, o que o presidente pede, no caso também, é que esse cálculo não seja pelo valor médio, né, do preço final, mas o valor em cima da produção, lá na Petrobras, por exemplo, preço referência. E não em percentual, como é feito, mas uma forma que é feita da mesma conta federal. Eles definem um preço por litro e isso ele não impacta com as variações de mercado, né? Isso seria uma cobrança mais justa, né? E é isso que a gente está brigando, né? Faz muitos anos que a gente pede isso, né? E a gente espera que isso seja atendido aí pelos governadores. Eu acho interessante, Leandro, quando você expõe essas diferenças na precificação e na tributação, porque ele sai de um jeito do governo federal, entra nos estados, passa por uma nova forma de ser tributado. Isso, além de promover um incremento nesses preços, esse incremento ele não é proporcional. Cada esfera federativa coloca o seu acréscimo e quem acaba sofrendo com isso é o consumidor. Eu acho bacana também a gente reforçar, e a gente vai voltar nisso só que no próximo bloco, sobre como é a atuação do sindicato na hora de literalmente brigar pelos interesses do que você, consumidor, coloca no tanque do seu carro. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Conexão Mais Live. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Conexão Mais, hoje discutindo a alta dos combustíveis. O nosso convidado, já de volta aqui na tela, Leandro Motteran. A gente encerrou o papo no último bloco, Leandro, falando a respeito das políticas de preço, e também você já começou a rascunhar um pouco da atuação do Minas Petro enquanto defensor em Minas Gerais do preço justo e da cobrança honesta dos combustíveis. Você pode explicar para a gente um pouco mais como que é essa atuação do Minas Petro, no que vocês estão trabalhando especificamente nesse momento para que a gente tenha preços mais justos? Sim, o Minas Petro, né, um sindicato de Minas Gerais, ele representa a revenda em todo o estado, mais de 4.200 postos, né? Hoje tem uma cadeira representativa na Ficombustíveis, que é a Federação Nacional, né, dos Combustíveis, que faz esse diálogo também com o governo federal, né? Diferente
que a sociedade às vezes pensa, né? O sindicato ele não está aqui para regular preço, né? Final, né? Não é a missão do sindicato, né? Nunca foi, né? Mas a gente briga pelos interesses da categoria na questão de leis, né? Decretos que são lançados, né? Em resumo, a gente apaga incêndio todo dia praticamente, né? O último que a gente está pagando seria aquela nova placa, né? Da exibição dos tributos, né, que o Jair Bolsonaro anunciou, porque a gente também pede transparência, a gente quer ser transparente com o consumidor, a gente sofre muito, né, na ponta aqui com as reclamações de consumidores e justas, né, sobre o preço final do produto nos postos, que está muito caro. Mas, por exemplo, num caso desse da placa, né, foi editado um decreto federal, né, os postos estão quase por 30 dias aí, ele está na vacância ainda, né, em breve será obrigatório em todo o Brasil. Mas esse decreto, por exemplo, trouxe algumas particularidades, né, que gerou muita contradição na revenda, muita dúvida, né, porque nós, como elo final dessa cadeia de combustível, não temos essa transparência vinda dos elos anteriores. Então, como é que o revendedor vai fazer, por exemplo, para calcular quanto que, por exemplo, a gasolina tem 27% de etanol, a gasolina comum hoje, né? O território nacional ela tem na sua composição 27% de etanol anidro. Eu não sei, como revendedor, por quanto que o meu distribuidor compra esse etanol anidro, né, para compor a gasolina que ele tá comercializando. Os 73% aí da gasolina, da composição que seria vindo da Petrobras, eu tenho o preço lá, eu consigo fazer a conta. Mas eu não sei, na realidade, quanto que cada distribuidor está comprando o etanol. A mesma coisa acontece no diesel, que tem 13% de sua composição, esse diesel que é vendido nas bombas, ele possui 13% de biodiesel, né? Era 12%, né, subiu recentemente para 13%. A gente não sabe quanto que o distribuidor, né, por quanto ele adquire o litro desse biodiesel para fazer a conta exata para o consumidor. Então, são essas e outras dificuldades, né, a revenda, a gente, né, esse último mês, está brigando muito, né, tentando entender, né, conversando com o Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, explicando, né, as dificuldades, né, toda a cadeia logística, né, o que impacta nisso, né. Inclusive, a Agência Nacional do Petróleo publicou um modelo de placa, né, que, na verdade, ele, de tanto número que tem, ele mais confunde do que informa, né. Então, a gente quer informar, ser transparente, mas de uma forma correta, né. Se colocar um número médio lá, que não representa a realidade daquele mercado regional, né, a informação não vai servir de nada, a gente tem que ser o mais assertivo possível, e é isso que a revenda quer, né. Tanto é que, numa reunião recente, né, da FEA Combustíveis, né, com a Senacom, com a ANP, eles entenderam, né, essa dificuldade, né, estão, né, melhorando, né, essa forma de exibição, né, para o consumidor, mas que isso consiga atingir o real objetivo, né, que é impactar, informar o consumidor na realidade, quem que é o vilão da história aí no preço final, para o consumidor entender que a culpa não é do posto, né. Hoje, nessa composição toda, que ela não aparece na placa, tá, essa margem da revenda, os fretes, a margem da distribuição, ela não está disponível, né, nem né, talvez não poderia, né, mas isso tudo, né, teria que estar claro para o consumidor, né. Hoje a margem da revenda é a parte menor a fatia menor desse bolo aí, né. Então a gente espera tentar conseguir atingir esse objetivo, né, da verdadeira informação. Então esse é um dos papéis, né, do sindicato, né, é fazer a voz da revenda, a revenda ser ouvida, né, perante os nossos órgãos estaduais, os federais, né, é um trabalho, né, político, né, vamos colocar assim, né, a gente é revendedor, o nosso negócio é comércio, é vender gasolina, mas de vez em quando a gente tem que fazer esse trabalho político, que ele não beneficia só a revendedor, ele beneficia toda a sociedade. Leandro, a pergunta para a gente finalizar essa nossa conversa, é possível falar em aumento ou em redução
num futuro próximo? O consumidor ou mais tenso ou mais aliviado? Olha, nesse mercado é impossível prever qualquer coisa, né? Como eu falei mais cedo, né, para você, né, no meio dessas altas, né, do petróleo internacional, houve, por exemplo, uma nevasca lá no estado do Texas, nos Estados Unidos, né, o maior produtor aí de petróleo, um dos maiores, né, que parou a produção por uma semana. Isso impacta todo o mercado internacional. No outro dia, teve uma reunião dos membros da OPEP, né, dos grandes produtores de petróleo, que combinam ali entre eles, né, como é que com corte de produção, olha, vamos cortar a produção para demanda, né, que a demanda está pouca, né, a gente conseguir regular esse preço aí para cima. Né, existe um cartel mesmo, né, um cartel legalizado em cima disso aí, lá na produção do petróleo. Então, é muito difícil a gente tentar entender o que se passa na cabeça, né, desses produtores de petróleo. Né? Tudo pode acontecer. Amanhã pode acontecer um outro problema mundial, como aconteceu no início da pandemia, que o barril de petróleo despencou, né, de 50 foi para $22, né, pode acontecer de tudo, né, então é muito imprevisível, né, a gente saber. A gente espera, né, como revendedor e também como consumidores, eu consumo combustível, a dor é a mesma, né, que os preços eles venham a cair, a gente sempre espera isso, né. Leandro, muito obrigado por dividir conosco o seu conhecimento e nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa complexa cadeia de distribuição dos combustíveis. Falo isso com tranquilidade, que você é uma das nossas referências quando o assunto é combustível e atendimento nos postos de combustíveis de maneira geral, pela excelência e pelo carinho com tudo que você faz, e aproveitar também parabenizar o trabalho que a Minaspetro vem fazendo. Nós, enquanto consumidores, percebemos essa preocupação pelo mercado justo, pelo mercado correto e pela qualidade, tanto do que a gente está colocando no combustível dos nossos carros, quanto no processo todo, né, para que seja algo mais transparente. Para quem quiser continuar essa conversa contigo, chegar até a Minaspetro, como que faz para poder acessar aí o Leandro Monteirão? Olha, pelo Minaspetro existe o site do sindicato, minaspetro.com.br, né? Quem quiser entrar lá, tem um monte de notícias ali todo dia, né, sobre o mercado, né? Eu estou aqui em Varginha, tenho um posto aqui, o Posto Líder, né? Eu estou lá no horário comercial, tenho o site do postolíder.com.br, que também tem o WhatsApp, qualquer um consegue falar comigo, eu sou bem acessível, né? Estou à disposição, né? E agradeço aí mais uma vez a Rede Mais por essa abertura, né? Por reconhecer esse trabalho nosso, tá? E sempre à disposição aí para o que precisarem. O nosso Conexão Mais vai chegando ao final. Você pode rever essa entrevista acessando redemais.tv.br ou então procurando nas nossas redes sociais o @RedeMaisHD. Até o nosso próximo encontro. Tchau!